Olá, vamos seguir falando um pouco mais sobre a clínica psicanalítica. Eu hoje vou privilegiar alguns elementos comparativos em relação à estratégia histérica e à estratégia do obsessivo. O Lacan, ele vai nos dizer claramente que a causa das identificações é exatamente o fato de que na origem da posição desejante do sujeito não há objeto, há uma falta de objeto. E é essa falta de objeto que é sobredeterminante, ou é o elemento fundamental para que se pense duas coisas, para que se pense, porque há essa falta de objeto adequado, né, ao sujeito, a castração se apresenta aí. Não é uma coisa real, é uma coisa simbólica. A castração é simbólica. A operação, enquanto tal, é uma operação simbólica. Justamente porque há essa falta real do objeto, né? O sujeito imaginariza um objeto para si, mas há essa falta real do objeto. Toda a questão do objeto gira em torno desse problema da castração. Essa operação que é fundante para todo e qualquer sujeito. Nesse sentido, se a histérica é aquela que tem como estratégia se esquivar como objeto para suscitar no seu outro desejo, o obsessivo é aquele que tem o outro no horizonte e ele precisa manter esse outro no horizonte para ele se manter na relação que lhe é própria, que é essa relação mestre e escravo. Então, o obsessivo é aquele que faz tudo para o outro, desde que o outro não lhe peça a sua falta, né? Ou seja, aquilo que ele não tem. Ele dá tudo que ele tem, né? No obsessivo, essa impossível assunção da sua própria divisão como sujeito, em função da perda do objeto na entrada desse sujeito no campo da fala e da linguagem, por isso ele vai tomar como falta-lhe algo, né? Isso se deve ao fato de que ele toma como impossível desaparecer como sujeito. Enquanto que a histérica é aquela que se esquiva como sujeito para se oferecer ao outro como objeto, né? Um objeto, né, que na verdade, causa da sua própria insatisfação. Ela precisa, né, dessa posição de ser aquela que tem o seu desejo e permanecer com o seu desejo como insatisfeito. Mas a estratégia do obsessivo, o Lacan vai nos mostrar que a estrutura do obsessivo, ela de alguma maneira, ela tem um efeito de simetria em relação à estrutura da histérica. Ao mesmo tempo, a estrutura, ou melhor dizendo, a estratégia obsessiva é o inverso da estratégia da histérica. A gente vai poder entender um pouco melhor isso. Na verdade, não existe o discurso do obsessivo, existe o discurso histérico. O discurso do obsessivo, não. Mas é como se uma neurose engendrasse a outra. Por isso eu disse que havia uma certa simetria no sentido de que todas duas partem da falta de objeto, mas lidam com essa falta de maneira distinta. E esse lidar com
com a falta de maneira distinta, vai implicar nisso que eu chamei de inversão. Uma é o avesso da outra, num certo sentido. Por isso a gente diz que é o casal perfeito, a histérica com o obsessivo. Mas, na verdade, a questão do obsessivo se coloca sobre a divisão de pensamento. Quer dizer, o que daí vai resultar fenomenologicamente será uma alternância subjetiva de pensamento, né? Porque ele pensa num dado momento uma coisa e daqui a pouco ele desfaz. Ele pensa uma outra coisa, né? Que de certo modo ou contradiz ou anula o que ele havia dito. Então, como ele não consegue preencher, e por isso eu disse que a questão dele se coloca como esse sujeito que não desaparece nunca. Não desaparece em que sentido? Porque, como ele não consegue preencher esse vazio entre o significante que é sua causa e o significante que o representa, S1 e S2, o significante da sua verdade, e o significante saber, né, que é exatamente aquilo que ele interroga o outro, fica impossível para o obsessivo o seu esvanecimento como sujeito. Então, se o sujeito é representado de um significante para outro, para que ele possa se apresentar como sujeito, nesse movimento, nesse deslocamento, o obsessivo é aquele que está sempre o tempo todo querendo preencher esse espaço entre um significante e outro. Isso vai causar justamente, se a histérica é aquela que guarda uma insatisfação em relação ao seu desejo, ao obsessivo, o desejo fica impossível, né? Isso vai causar a impossibilidade ao obsessivo de se identificar ao seu desejo, justo por conta dessa alternância dos dois significantes, no sentido de que ele não está, ele não aceita, né? Ele não suporta o fato de que haja perda, né, entre um significante e outro. Então, como seria possível articular isso? Quer dizer, esta verdadeira cisão que se apresenta, a cisão pela presença da perda, né? A fantasia que o obsessivo constrói. Como articular seu outro, né, que na sua fantasia tem valor de mestre, ao objeto mais de gozar, que é na verdade perda, e que seria essa perda a possibilidade dele poder justamente aceder a uma posição subjetiva mais que o representasse efetivamente, né? Esse objeto mais de gozar é exatamente aquilo ao qual ele se devota, mas se devota como escravo desse gozo, que para ele, na verdade, é obsceno. Ele se envergonha do gozo. Por isso, tudo do obsessivo precisa ser escondido. E por isso, seu pensamento é hipererotizado. E ele não age. Porque lá no pensamento, ele se satisfaz. No que concerne ao outro do obsessivo, ele interroga esse outro como saber, na posição de mestre, exatamente no ponto do defeito do significante, né, que manifesta a sua incompletude. Essa é uma questão interessante. O que significa dizer isso?
significa que ele interroga o outro, mas ele se apresenta diante desse outro como aniquilado. Então, nada do que esse outro diga, né, é efetivamente satisfatório, porque ele está sempre nessa posição de aniquilamento. Então ele já parte do princípio de que nada de que o outro diga vai recobrir a falta que é a sua. Então, nesse sentido, o obsessivo também apresenta uma insatisfação, que é a insatisfação própria a todo e qualquer neurótico. E foi o que eu comecei a falar quando eu falei da simetria de uma neurose com a outra. A simetria é essa, é que todo neurótico é, por definição, insatisfeito. Só que a histérica trata o seu desejo a partir do desejo enquanto insatisfeito, e o obsessivo trata o seu desejo como uma impossibilidade. Até a próxima.